Quando o assunto é bom, a gente fica conversando e a hora passa, a gente nem percebe, porque mesmo. já estamos no último bloco. Hoje aqui com a Sol, muito querida, também conversando com o Frei Rinaldo, tirando as nossas dúvidas, falando do nosso coração, na verdade, né, Solange, sobre a fé e a importância da gente realmente entregar aquilo que a gente não é capaz de resolver. Então fica aqui com a gente, porque tem essa mensagem para o seu coração, mas agora a gente fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. Olha, se você acha chato ou tedioso cortar o cabelo do jeito que a gente sempre corta, com a tesourinha ou com a máquina, você pode experimentar o salão do Alberto Olmedo. Isso acontece lá em Madrid, Solange. Ele põe fogo mesmo. Esse cabeleireiro trabalha com facas, espadas e fogo. O samurai super estilista, além então dos fogos e espadas, também usa outras armas medievais. Ele avisa aí que os cabelos, né? Ele avisa os clientes que não precisam ter medo, porque ele tem todo o controle, tudo acontece como um ritual mesmo, com concentração máxima. Eu não teria coragem, Solange, porque imagina se ele tá resfriado e espirra na hora que toca de pé. Vai no pescoço, já era. Eu acho que sim, eu posso fazer um comentário. Claro, o senhor cortaria? Não, primeiro não. E a gente tem que ter muito cuidado com esses modismos, gente. Esses modismos. A gente mostrou essas imagens, o Lucas fez um comentário interessante, mas acima de tudo, cuidado para não fazer isso em casa, para não fazer isso com o irmãozinho, para não colocar fogo, porque eu vi na televisão. Então, cuidado com esses modismos, gente. Cuidado que cuidar do corpo é um ato de respeito para com Deus. Então, cuidado com esses modismos. Viu? Por falar em cuidar do corpo, a gente tem uma pergunta de uma querida aqui que ela pediu para não colocar na tela e nem o nome dela. Ela disse que ela está doente pelo filho, porque o filho tem um problema de drogas muito sério. Então, ela quer saber como é que o senhor pode ajudar. Só que antes do Frei comentar, minha linda, olha só uma pessoa que a gente acha que acontece só no meio da gente, que é conhecida nacionalmente e abriu o coração, porque também sofre até hoje, né? Está em tratamento, mas sofre com um problema de drogas. Quando eu comecei a usar, eu usei maconha um dia, experimentei, depois se passaram alguns dias, depois eu fumava só de sábado, fui fumando de vez em quando, com o passar dos anos foi intensificando, e no ano de 81, assim, começou o uso mesmo não só de maconha, de outras drogas, mais diário mesmo, mais intenso. Minha pior fase começou depois da Copa do Mundo de 98, aí foi intensificando, meu relacionamento com a minha ex-mulher começou a ficar ruim, começou a ficar um ambiente pesado para mim, o uso foi aumentando, foi uma bola de neve, até chegar 2006 totalmente no fundo do poço. Pois é, fundo do poço, né, Luquinho? Foi a palavra que ele usou. Eu acredito que você, minha linda, esteja se sentindo assim. Ele abriu o coração, está em tratamento, usa a fé também, ele confessa isso, que ele teve essa utilização de drogas. Como é que as famílias podem ajudar através da oração? Ô Solange, diante de qualquer situação, seja ela uma doença física, mental, espiritual, enfim, uma angústia, uma depressão, um câncer, quando a pessoa sente, um problema de drogas e vício, a pessoa sente o problema, mas não é só dela, é o contexto inteiro. A família que sofre junto. A família que sofre, às vezes, uma doença que veio lá, que se instalou, um câncer, por exemplo, ninguém teve culpa, mas com um vício, uma droga, uma bebida, enfim, é a questão de escolhas. Então, a pessoa tem que pensar muito bem se aquela minha escolha não vai afetar as pessoas que me amam. Sim. Se não vai prejudicar a minha família. Então, acima de tudo, é fundamental quando a gente tem Deus, quando a gente tem espiritualidade, quando a gente tem princípios, quando a gente tem valores. E a fé, a religiosidade, a religião que você escolhe, enfim, que você professa, ótimo, enfim, mas é importante porque vai nos dar valores, princípios, para a gente superar cada coisa e escolher o que é certo, do jeito de Deus. Isso é importante. Ok, liberaram a linha, tinha uma pessoa segurando, mas agora a gente vai até pinda, né, Luquinha? Pois é, conversar com a Sandra. Só mandar um abraço, segura aí, Sandra, pro Cleverson Galo Branco, muito querido, conversando com a gente aqui, compartilhando vários versículos também. Boa tarde, Sandra. Alô? Alô? Oi, Sandra, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela participação aqui no programa. Feliz 2017. Vamos fazer a pergunta, conversar aqui com a gente. Então, eu gostaria de saber com o Frei. Sim. Eu gostaria de saber com o Frei se por um acaso tatuagem se é pecado ou não. Oi, Sandrinha, Deus abençoe, um beijo no seu coração, feliz 2017, feliz ano novo para você. Enfim, é claro que existe
esses padrões culturais, etc., né? E a gente tem tribos indígenas que fazem, enfim, toda uma discussão grande sobre isso. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter aquilo que eu já falei para o Luquinha antes, assim, qualquer coisa que a gente faça no nosso corpo, a gente tem que ser responsável por ele. Sim. E é um ato também de respeito. Cuidar do corpo é um ato de respeito para com Deus. Então, é aquela questão, assim, muitas vezes, muitas pessoas fazem agora, acham bonito, mas o tempo passa. Aquela pelezinha esticadinha, etc., né, de hoje, não vai ser a pele de amanhã. Então, tem que ter muito cuidado. Aí vem o arrependimento, vem o remorso, então tem que ter muito cuidado. Então, é melhor respeitar o corpo em todas as suas fases e gerações, porque aí a gente se apresenta limpo diante de Deus, viu, Sandrinha? Deus te abençoe. Aquela borboletinha que você faz no bumbum, depois vira uma fada triste, velha, né? Vai cair. Uma lagartinha, né? Sem comentários, sem imaginações. Né? Sem imaginações, isso mesmo. Frei, o Luquinha estava comentando de um trabalhador que disse que ele pede muito a Deus e parece ele está procurando emprego e não consegue. A Regina, ela diz o seguinte, que quando e como a gente deve agir quando a gente não tem a resposta que a gente quer de Deus. Ela diz que perdeu o pai recentemente de câncer também. E ela pediu muito a Deus para que o pai não fosse embora. E ela está se sentindo meio revoltada com Deus. Às vezes a gente reza e a gente culpa a Deus diante das situações. É normal e Deus entende isso, enfim. Por que Deus levou tantas pessoas tão ruins, etc? Por que não vão elas? E o meu pai que tinha um homem bom, etc? A gente pergunta isso, pede isso, mas assim, essa é uma resposta nossa, né? Como você falou, Deus olha o conjunto da obra, Deus sabe tudo o que está acontecendo. E se é de Deus, é bom para nós. Não que a morte não é de Deus, enfim. Mas assim, Deus acolhe, Deus recolhe, e acima de tudo a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, quando a gente reza, quando a gente acredita, quando a gente confia, quando a gente se coloca na mão de Deus, mesmo situações que a gente não entende, mas com o passar do tempo, Deus vai acalmando o coração, Deus vai colocando essa paz interior que é fundamental a gente acreditar que tudo está nas mãos de Deus. E eu não sei o que o seu pai fazia, que profissão que ele tinha, que trabalho, mas certamente Deus precisava de um bom profissional lá no céu e o teu pai estava lá. Está juntinho. Ô, gente, agora é só uma opinião muito particular. A Nelly de Taubaté está pedindo oração, a gente vai fazer, né, Luquinha? Não adianta a gente pedir a Deus, se entregar e sair na rua, chutar o cachorro e ficar falando mal do vizinho. Que aí você não está agindo a fé. É um comportamento, né? É uma atitude. Né? É atitude, né, Luquinha? Pois é, né? Deus ele responde a oração não pelos nossos atos, mas também a gente tem que cuidar essa conexão, que desde o começo o Frei comentou sobre isso, né? Vamos orar? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus aí por quem está assistindo a gente? Esse começo de ano, né, Luquinha? Pois é. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós queremos te louvar e te bendizer a vida. Quero te pedir, Senhor, por toda a sua equipe aqui da Band, a Sol, Luquinha, todos os nossos técnicos, diretores, câmeras, para as pessoas que nos acompanham, que nos apoiam, as pessoas que estão passando uma dificuldade. Esse é o ano da vitória, o ano da bênção. O ano será vitorioso quando a gente também colocar o autor da vitória em nossas vidas. Esse autor é Deus. Quando a gente se ouvir mais Deus, buscar Deus na oração, na bondade, na solidariedade, nos gestos de ternura e de carinho que a gente faz. Então, por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, de todos os santos e santas de Deus, desça sobre você, sua casa, família, amigos, principalmente as crianças, os idosos, os tristes, os abatidos, desempregados, desenganados e os enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Feliz ano novo, viu? Obrigada, Frei. Que maneira deliciosa de terminar o programa e voltar outras vezes aqui. Hoje, às 7h30 na Sagrada Família. Missa da Saúde. Missa da Saúde. Frei, muito obrigada mais uma vez. Fica com Deus. Fica com Deus, Ele é de Deus. Obrigada. Bora, Zóio Verde. Bora nós. Beijo da tia da Sueli. Obrigado vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta falando sobre hormônios, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não adianta eu chamar que é só da mulherada, não. Beijos, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, então. Tchau, tchau. We were reckless, so precise, the very joy is the one thing we did right.